Fala galera, tudo bom? Eu tô aqui com o André Bianchi, ele é um empresário, empreendedor, e a gente vai contar um pouco da história dele. Estamos aqui nesse prédio maravilhoso, né, André? Como é que é o nome do prédio? Aqui é o prédio WeWork, que fica aqui na região central de São Francisco. É um espaço compartilhado onde muitas empresas e startups acabam alugando um espaço para poder se integrar em todo o ecossistema das startups. Antigamente você via as empresas fechadas em cubículos, em salas, e atualmente você vê essas empresas indo juntamente para se aproximar das startups que trazem muita inovação para o dia a dia. Então o objetivo realmente é compartilhar, é criar uma relação entre o empreendedor no estágio um pouco mais inicial e o empreendedor que talvez já tenha galgado alguns caminhos. Aqui tem várias empresas então que compartilham no mesmo ambiente. Tem, inclusive, aqui são 3 andares, esse prédio especial, mas especificamente, mas em São Francisco tem vários prédios da WeWork, no Brasil também, em São Paulo. Porém aqui é interessante por quê? Porque a Apex Brasil, que é um órgão brasileiro, ele pertence ao Sistema S do Sebrae, eles têm um espaço aqui onde eles proporcionam um incentivo para que empresas brasileiras venham para cá. E é muito curioso porque a minha empresa é pequena, vamos dizer assim, perto de uma Gerdau. Então estamos nós aqui, está a Gerdau do nosso lado. Então você vê que não importa o tamanho, não importa a ambição, não importa realmente os objetivos. O que importa é você estar próximo de diferentes empresas para que você possa aprender um com o outro. Entendo, bacana. André, assim, como a gente estava conversando antes, eu te acompanho já tem um tempo e eu sou muito fã do seu trabalho. Poxa. Assim, André, eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas que me acompanham nas redes sociais o que você faz, mas antes disso, vamos começar a contar um pouco da sua história. Como você começou nessa jornada sua empreendedora até chegar aqui, até ser o André que você é hoje? Deixa eu ver, é uma história um pouco comprida, mas vamos lá. Vamos lá. Eu comecei em 2001, eu cursava Ciência da Computação em Marília, e foi muito curioso porque naquele momento eu já tinha na minha cabeça que eu queria empreender. Naquela época nem se falava em empreendedorismo, mas eu sabia que os meus amigos iam se formar, iriam para empresas, tentar carreira em empresas maiores, e no meu caso, ainda durante a faculdade, eu falei, não, cara, eu quero ter o meu próprio negócio, tentar, pelo menos, se não der certo, depois a gente vê o que faz. Só que eu montei uma empresa no interior de São Paulo, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, em 2001. E logo no terceiro mês, mais ou menos, a gente começou tendo um pequeno sucesso ali, conseguindo algumas empresas, algumas contas, mas quando você tem 1, 2 pessoas, é fácil de você trabalhar, poucas despesas. Só que no caso do terceiro mês, mais ou menos, veio uma empresa de São Paulo procurando a gente para terceirizar um volume alto de serviço. Ele falou, André, você consegue montar um time de 10 a 15 pessoas para que eu possa trazer esse serviço para vocês? Ele me dá 30 dias que eu consigo. E assim foi, de 2001 a 2006, a gente montou uma equipe de aproximadamente 30 pessoas do interior de São Paulo, o negócio funcionou bem. Só que aí entra a questão do empreendedorismo, né? Muitas vezes a gente foca na questão de aprendizado técnico, e muitas vezes falta a questão de vivência e experiência em negócios. Naquele momento, eu era um moleque ainda, era um jovem, não tinha ali a percepção da importância do preparo do empreendedor. O empreendedor, você ter um CNPJ não te faz um patrão, ter um CNPJ não te torna um empresário. Ter um CNPJ simplesmente te torna uma pessoa que tem que trabalhar muito para pagar a conta. E depois de 5 anos, mais ou menos, com esse parceiro, que representava em torno de 88% do nosso faturamento mensal, ele simplesmente não pagou no mês X lá. Nós ligamos para ele nunca tinha atrasado, nós ligamos para ele falou, André, eu tive imprevisto, segura as pontas a ele. Cara, tudo bem, a gente tinha uma gordurinha, beleza. Passou mais 30 dias, 60, 180 dias, a gente não tinha uma gordura suficiente, nós quebramos com quase R$1 milhão em 2005 para 2006. E aí o baque foi feio, porque daí começa pai, mãe, namorada, tio, papagaio, aquela coisa toda, para com isso, para de empreender, vai prestar um concurso, vai entregar currículo e tal. Mas eu tinha na minha cabeça que eu queria empreender. E eu paguei quase R$1 milhão para o MBA, para o que não deve ser feito. No primeiro momento eu achei que era aquele parceiro que tinha feito uma sacanagem com a gente. Entendo. Mas logo eu compreendi e falei, cara, na verdade a culpa não foi dele, a culpa é minha. Porque se o faturamento ali, a maior parte do faturamento vinha desse parceiro, eu não tive ali realmente ali a competência, a vontade de explorar novos mercados, a culpa foi minha. Então quando a gente montou em 2006 o grupo GV8, que eu tenho há 13 anos, sou sócio fundador, hoje membro do conselho, a gente teve a ideia de que tinha que fazer um negócio que não dependesse de um produto ou um serviço de uma região. De 2006 a 2008 a gente cresceu um pouquinho, tinha em torno de 7 funcionários, e em 2008 veio a crise nos Estados Unidos. E te afetou?
Na verdade, não, porque naquele momento o Brasil estava num momento até bem positivo. O dólar bateu em 60, a tal da marolinha lá, né, que o ex-presidente falava, então era muito positivo para a gente. E aí, como a crise estava nos Estados Unidos, especialmente no estado da Flórida, que tinha muito aquela questão dos ativos imobiliários, falei, cara, eu quero ir para lá. Bem clichê, onde tem crise tem oportunidade. Só que, se eu era pequeno no Brasil, imagina para os Estados Unidos. Então, o pensamento meu foi mapear dezenas de consultores de tecnologia para que eu pudesse me vender para um deles e na ponta ele tivesse 10, 20, 30 clientes, seria mais fácil eu entrar no mercado americano. Só que eu não tinha fluência 100% no inglês, contei muito com a questão de que o estado da Flórida, naquele momento, segundo uma matéria da revista Exame, tinha mais de 300 mil brasileiros, então pensei, bom, se a questão da língua for uma barreira, eu ainda consigo contornar aí com o espanhol, com o portunhol e com o inglês bem ali atravessado. E o resumo foi que naquele momento, um dos primeiros consultores que eu tive acesso, ele foi meu primeiro mentor. Ele era um marroquino que acabou mudando para os Estados Unidos com os pais engenheiros, e ele era casado com uma brasileira, falava um português fluente. E ele estava olhando o mercado brasileiro, porque a crise estava nos Estados Unidos. Só que ele praticamente me adotou. Ele viu que eu não estava preparado, eu não tinha dinheiro, eu não tinha uma estrutura, eu não tinha qualidade de produto ou serviço para entrar no mercado americano, que é muito mais exigente, mas ele percebeu que eu estava com vontade. Durante 5 ou 6 dias, a gente encontrou todos os dias em Starbucks, ou no final da tarde para tomar uma cervejinha, eu gosto de uma gelada, e aí ele praticamente falou muito a respeito de escalabilidade, a geração de receita recorrente, um ponto que foi muito difícil para mim compreender e executar, deixar de ser funcionário da própria empresa. Isso ele falou, deixou muito claro, André, você só vai crescer quando você deixar de ser funcionário da própria empresa. E aí nesse momento, aí de 2008 a 12, agora começando a resumir bastante, 2008 a 12 a gente saiu de 7 para 40 funcionários, faturamento de 300 milhões para quase 4 milhões ano, a empresa cresceu. Em 2013 para 14 eu fiz a operação de sair da operação diária da empresa. Foi quando eu comecei a investir em alguns projetos e aí surgiu aqui as atividades no Vale do Silício, na Califórnia, quando um amigo meu falou para começar atividades para cá. Tá, você saiu da atividade da empresa, mas a empresa lá continua? Ou... Até hoje. E você tem gente de confiança sua lá na empresa? Eu tenho sócios. Aqui no Vale eu aprendi a questão de dividir para somar. No Brasil, a gente quando cria uma empresa, a gente tem aquela coisa de pai para filho, né? É meu negócio. E aí eu entendi o seguinte, quando em 2011 a gente lançou um projeto de expansão por franquias, algumas pessoas compraram as franquias, e quando a gente resolveu realmente dar espaço para sair da operação macro da empresa, tinham 2 melhores franqueados que fizeram uma proposta e compraram uma participação considerável da empresa. Então hoje eles têm 60% do negócio principal, eu tenho 40%, e aí eles tocam o negócio já faz uns 4, 5 anos mais ou menos, desde 2015 mais ou menos ali. Entendi. A empresa que você tem no Brasil é diferente da empresa que você tem aqui? Sim. Em 2014, um amigo falou, André, olha quanto que vocês cresceram vindo para os Estados Unidos, aprendendo o mindset americano, o que eles faziam, como eles faziam, as questões de comportamento. Por que você não ensina outros empresários a fazer isso? Nesse período dessa baixa, foi quando então eu falei, puxa vida, vou para o Vale do Silício e vou fazer alguma coisa. Só que eu fiz 1 ou 2 missões e já ficou muito claro que isso era um novo negócio. E aí a gente transformou isso aí numa outra empresa, que foi por meio da BW Participações, que posteriormente fundiu com a InGlobal, que é o que a gente tem até hoje. Foram mais de 30 missões e também a gente atua agora na parte de educação corporativa. Entendi. Há quanto tempo você faz isso que você faz aqui hoje nos Estados Unidos? E o que você faz exatamente aqui nos Estados Unidos, para as pessoas poderem entender? São 4 anos aqui nos Estados Unidos, com uma frequência bem alta. Só esse ano foram 7 vezes para cá. E o que nós fazemos nós trazemos empresários, executivos, colaboradores para vivenciar experiências dos bastidores aqui do Vale do Silício. Para quem não sabe o que é o Vale do Silício, é uma região da Califórnia que tem empresas como Google, Facebook, Uber, Airbnb e muitas outras que você utiliza no dia a dia. Então aqui passa por uma transformação muito grande, tanto no mundo dos negócios, quanto também no mundo dos colaboradores. Porque as empresas, para atingir o sucesso, elas precisam de pessoas trabalhando para realmente fazer a coisa acontecer. Então nós trazemos esses empresários para programas educacionais que não ficam em sala de aula, mas a gente visita os bastidores da empresa, realmente bem assim, o Vale do Silício da forma como ele é, os erros e acertos, a parte bonita e a parte feia. Então durante 5 dias a gente faz em torno de 15 visitas, passando por pequenas, médias e grandes startups, passando pelo ambiente acadêmico de Stanford e também, obviamente, conhecendo um pouco do ecossistema de empresas como Google, Facebook e outras também. Bacana, André. Eu acompanho os seus vídeos e eu vejo que você fala muito sobre mindset.
Sim. Né? Eu quero saber de você, na sua opinião, o que você viu aqui, o que você vê lá no Brasil, porque você vai e volta, né? Sim. Qual que é a diferença do mindset aqui, do Vale do Silício, dessa região, que é uma região considerada uma das mais empreendedoras do mundo, para um mindset de um brasileiro, de um empresário, um empreendedor brasileiro que está lá ainda, que não conheceu esse lado aqui? Cara, o mindset, hoje está um pouco buzzword a questão do mindset, falar sobre isso, né? Mas eu acredito muito nessa configuração da mente, de você compreender como eles fazem negócios aqui. Se você fizer uma pequena pesquisa rápida, por exemplo, se você pegar as 16 leis do poder de Napoleon Hill, da década de 1930, se eu não me engano, né, a primeira edição, cara, daquela época ele já fez um mapeamento completo dos comportamentos dos principais empresários que tinham naquela época. E se você notar de lá para cá, continua. Só que o Brasil, infelizmente, por questões de necessidade, o empreendedor, ele monta uma empresa para pagar conta no fim do mês. Ele monta empresa para pagar boleto. E aqui as pessoas montam empresas já pensando que elas são globais, não pensando, mas agindo como se fosse já pensando global. Em virar um unicórnio. Né? Exatamente, mesmo que não atinja isso. Então aí já começa, desde o primeiro dia, as empresas aqui já nascem por oportunidades, por negócios, por expansão, por progresso. Então, no meu ponto de vista, o primeiro ponto assim, que chama muita atenção aqui é essa questão das pessoas estarem muito ali direcionadas, focadas num resultado muito grande por oportunidade. E no Brasil, infelizmente, a gente percebe que alguma coisa acaba puxando o empreendedor para baixo e aí ele acaba simplesmente entrando numa espiral de pagar conta e não crescendo. Eu já tive empresa no Brasil já também e eu sei um pouco do lado de lá. Sim. E aqui eu vejo, eu até comento com o Guilherme, que é o que está atrás da câmera aqui agora, que muita coisa que acontece aqui, se eu tivesse com a cabeça que eu tenho hoje aqui, tudo que eu vivi aqui, se eu tivesse no Brasil, com certeza uma empresa teria sucesso lá nas minhas mãos, entende? André, as pessoas, elas procuram empreendedores, né, que estão começando ali bem no começo, eles procuram muito investidores, certo? Eu queria saber da sua opinião, que com certeza você conhece bastante investidor, como achar e o que um investidor procura? Como descobrir um investidor? Como vender o seu produto? Né? Como achar esse investidor? Porque às vezes eu tenho uma ideia aqui, mas eu não sei onde achar um investidor e como vender o produto para o investidor. Eu vou responder um pouquinho mais com o viés do Vale do Silício, que eu tenho vivenciado mais intensamente e mais nos bastidores do Brasil. Eu ainda não consegui ter a oportunidade de participar com mais frequência do ecossistema do Brasil em relação a investidores. Aqui o que eu percebo é o seguinte: primeiro, o Vale do Silício é a região que mais tem dinheiro para investimento em startups. Você pode falar de Austin, você pode falar de qualquer outra região, mas aqui realmente os fundos estão aqui, os que realmente têm grana. E aqui não falta dinheiro. Muitas vezes, na minha humilde opinião, falta preparo dos empreendedores e falta também ele se ambientar nesse ecossistema. Eu vejo dezenas de empreendedores vindo para cá, caindo de paraquedas, achando que vai encontrar um investidor num dos cafés e o cara vai assinar um cheque de 100, 200, 500 mil dólares de cara. Não vai. Porque existe um negócio aqui no Vale que funciona por meio do networking, pelo relacionamento. Para o brasileiro, o networking é o simples ato de trocar um cartão de visita. Enquanto que aqui, você cria um relacionamento especialmente por VCL. Visibilidade gera credibilidade, em algum momento vai gerar lucratividade. Então, se você está procurando um investidor, o primeiro passo é mapear quais os lugares que esses investidores participam de atividades e eventos. Dentro disso, você começa a participar de eventos, meetups nesse sentido, para começar a se relacionar, ver quais são os pontos de vista desses caras em relação aos empreendedores. E por fim, preparar o pitch. Porque eu vejo que muito brasileiro, ele prepara um pitch muito mais lúdico, muito mais com uma historinha. Enquanto que aqui no Vale, os pitches são totalmente direcionados para se vender. Abordando números, tamanho de mercado, o time e tudo mais. Então, na minha humilde opinião, aqui está muito mais pautado pelo preparo do que pela falta de dinheiro. Mas sempre participando dos eventos ali que você vai se relacionar. Entendi. Você acha então que um investidor, pelo menos aqui no Vale do Silício, ele apostaria em uma ideia? Ou não? Ele já apostaria num produto pronto, já em desenvolvimento, com valuation já relativamente? Nenhum nem outro, na minha opinião e do que eu vejo, tá? Lembre que tudo deve ser filtrado, porque aqui tem vários pontos de vista. Ideia aqui não tem valor algum. Qualquer ideia executada por duas ou mais pessoas diferentes, muito provavelmente não terão o mesmo resultado. Então a ideia aqui não tem valor. Os investidores aqui, eles apostam na pessoa. Eles apostam na pessoa. Alguém usou um termo, um ditado americano, que eu não sei se eu vou traduzir da forma correta, que aqui eles apostam no jockey e não no cavalo.
Então o que acontece? Aqui os investidores, eles olham o poder de execução do empreendedor. Tanto que tem até aquela questão de que pessoas que já quebraram, você, eu, talvez ali, aqui é muito valorizado. Porque os investidores entendem que se você já quebrou uma ou duas vezes, você já tem uma bagagem e experiência de vida. A casca vai ficando grossa. Exatamente, você vai se lidar com situações que um jovem empreendedor que não passou por isso, talvez não saiba lidar. Então eu percebo que dentro disso, o que realmente eles investem é a pessoa. Ideia aqui, às vezes uma ideia mediana com um time bom recebe mais dinheiro do que a ideia sensacional com um time medíocre. Bacana, bacana. André, qual que é a sacada assim, que você dá para alguém que está empreendendo, começando a empreender lá no Brasil, que por algum motivo financeiro, digamos assim, não tem como vir para cá, não tem essa experiência que vive aqui que a gente vive aqui no Vale do Silício. E que dica você daria para quem está começando a empreender? Eu digo que não precisa vir para cá para você desenvolver o seu negócio, não precisa ir para lugar nenhum. O que precisa primeiro é você realmente falar, cara, qual que é o meu objetivo de vida? Qual é o meu propósito? O que eu quero para minha vida? Porque trabalhar, todo mundo vai ter que trabalhar, seja para alguém ou liderando uma empresa. Então, o que eu gosto de passar é que muitos olham para a vida querendo ser às vezes um unicórnio, como você disse. Vamos comparar isso com uma corrida do ouro. É como se tem os garimpeiros e tem todo um ecossistema em volta que vende as enxadas, as ferramentas, a roupa, a alimentação. Muitas vezes a gente não vai ser esse cara que vai achar a pepita de ouro. Talvez a gente não seja um unicórnio, mas todo o ecossistema, se você só compreender como você pode trabalhar todo esse ecossistema de negócio, empreendendo, você pode ter muito resultado. O resumo da ópera é: comece mapeando o que você gostaria de fazer, tenha a iniciativa de não deixar para amanhã, pare de procrastinar o que você quer, para que realmente você consiga dar o primeiro passo rumo ao que você gostaria de fazer. Bacana, André. Se eu tivesse esses conselhos que você está dando agora, quando eu abrir minha empresa, talvez eu já teria um degrauzinho a mais, eu acho que... Que isso? Eu acho que não, cara. Eu acho que todo mundo que está aprendendo, eu acho que a gente tem que compreender que a vida, ela é o mundo dá voltas, né? Exatamente. Então a gente não pode nunca pensar que sabe tudo, porque a hora que a gente sabe que acha que sabe alguma coisa, é um momento que você fala, cara, tá no momento crítico, você pode quebrar, porque realmente a vida ela é muito rápida e muito ágil hoje em dia, né? Sim, sim. Não, o que eu vejo também, igual, quando eu tinha minha empresa, eu achava que eu estava trabalhando demais, assim, bastante, eu estava me empenhando muito, e hoje eu vejo que eu poderia ter me esforçado muito mais. E talvez seja isso muito dos motivos, um dos grandes motivos que não leva a pessoa às vezes para o sucesso, né? Para ter uma empresa de sucesso, não se empenhar tanto quanto deveria e achar que está... E mais do que isso, só complementando a sua fala, é muito a questão de que o brasileiro muitas vezes acha que trabalha muito. E realmente ele trabalha muito. Só que ele trabalha muitas vezes braçalmente. Enquanto o americano, enquanto as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos, no Vale mais especificamente, eles trabalham muito por resultado. Então essa é uma grande diferença, que às vezes não é o ato de você trabalhar muito. A maioria das empresas aqui, eu vejo o pessoal chegando 8h30, 9 horas da manhã e saindo 5, 6 da tarde. Enquanto no Brasil a gente fica naquela loucura. Então trabalhar muito não necessariamente é um reflexo de que você vai ter resultado. E sim, o que você pode fazer realmente para atingir o que você quer, praticamente usando a lei de Pareto. Bacana. A última pergunta aqui, para tentar arrancar o ouro de você do seu bolso. Qual que é a próxima ideia que você acha assim que vai ser uma empresa unicórnio? Seja aqui no Brasil, lá no Brasil ou aqui nos Estados Unidos? Rapaz, tem muitas, viu? E não é só isso que eu acho legal, porque falar do Vale do Silício tem 40 anos. Mas, cara, quando eu vejo o Brasil, 3 anos atrás não tinha nenhum unicórnio. E agora a gente já está com 11. É verdade. Então, isso aqui, uma aceleradora como essa tem mais de 10 unicórnios. Então, quando a gente vê esse movimento no Brasil, de que a coisa está explodindo, isso é muito gostoso. Mas, se eu posso dizer, tem algumas empresas que são de brasileiros no Vale, que é o OneSkin e a LabDoor. Essas duas startups ainda não são unicórnio, mas já passaram por várias rodadas de investimento. Eu tive a oportunidade de assistir a Carol e a Alessandra fazendo o pitch no TechCrunch 2015. Levantaram rodadas atrás de rodadas de investimento, estão sendo produtos próprios. E a LabDoor teve o primeiro investidor anjo, o Shark Tank USA. Acho que é Mark Cuban. Sei, e depois teve várias rodadas também, e eles estão passando por um processo aí de crescimento muito grande. Então, se eu pudesse apostar, eu vejo que tem muitas empresas brasileiras aqui que já vão estar indo aí para uma linha de unicórnio. Bacana, André. Muito obrigado pela conversa. Eu espero poder te entrevistar uma outra vez. Não, eu estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu demais.